Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo pela Blombô. Sou a Lisandra, Casa Consciência. Já entrou minha doutora Alessandra. Hoje a gente vai conversar com a doutora Alessandra Raskovics sobre o projeto Cérebro em Ação, que a Blombô Leilões vai apoiar no nosso próximo agora leilão de junho. Eu sou a Lisandra Alvim, da Blombô. Eba, ela já enviou uma solicitação. Deixa eu ver. Achei. Eu já aprovei aqui. Oi, Olá! doutora! Oi, Li, tudo bem? Tudo, tudo bem? Tudo! Que bom que já entramos. Olha, todo mundo pontual aqui. E aí, tá tudo bem? Tá tudo jóia. Hoje, em primeiro lugar, queria te agradecer muito pela sua iniciativa, sem pedidos. Imagina, eu que agradeço. É uma honra apoiar esse projeto lindo, maravilhoso, que eu acredito pra caramba. Eu tenho acompanhado desde assim, não sei se é desde o começo, porque a gente vai contar agora quando é que surgiu toda a história, mas eu tenho acompanhado agora mais perto Você tem do que acompanhado nunca. desde o começo mesmo. É desde o começo? É desde o começo. Hum, Surgiu em e 2018. é, E, na realidade, eu já falava bastante no ouvido de vocês da essência do projeto, né? Que é como o estilo de vida pode criar saúde mesmo. é, E criar saúde cerebral, e o bom humor, e o como tantas outras coisas ajudam. Como, por exemplo, a arte, não só a atividade física, que a gente cansa de falar, é. mas várias formas de terapia que não são tão tradicionais, né? Sim, é que as pessoas no fim acham que o, a gente a estimular é só uma determinada atividade, né? E exige um conjunto todo, né? Então, mas assim, antes de qualquer coisa, vamos apresentar, né? A gente nem Isso já pulou, mesmo. a gente já pulou para A gente já pulou, a gente já é já pulou íntima. tudo. Já pulou tudo. Já nem contou quem que é, a gente nem esperou todo mundo entrar. Que a gente tá? Espera só um pouquinho. O que Vamos a gente esperar, sim. tá fazendo O sinal da aqui? internet tá bom, Li, para você? Não, para Tem mim tá gente me ótimo. avisando que não tá. Tá. Não tá bom? É, Ah, não sei, se alguém achar que o sinal da internet aqui tá ruim, me avisa que eu tenho que trocar. não, eu tô te ouvindo super bem. Tá? Ai, que bom. Porque Não, eu sempre tô tem umas pregas dessa, né? De sempre, internet. super, 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 sempre tem. E então, o que a gente vai conversar com a doutora Alessandra, que é a minha endócrino querida do coração, que tem esse projeto lindo, que a Blombô agora vai apoiar, no próximo leilão que vai acontecer segunda-feira, que a gente vai fazer. E a doutora Alê tem um currículo enorme, que eu nem sei, que se eu for falar de cor aqui, eu não sei, porque ele é enorme, endocrinologista formada na Unísia, na USP, doutorado na USP, fundadora do Ambulatório da Obesidade Mórbida, certificado em Medicina Mente e Corpo pela Harvard. É uma loucura tudo aqui, é enorme tudo. Daí a gente pula, então, a gente vai para a parte do Alzheimer, né? Que foi onde a gente chegou do projeto, que eu quero saber como é que começou esse projeto, por que que você resolveu bolar esse projeto e surgiu o Cérebro em Ação. Então, vou contar um pouquinho da história, da minha história pessoal e profissional,
para Hum, as pessoas entenderem por que eu cheguei hum, nisso, né? tá. Então, realmente, quando eu comecei lá atrás Hum, a me formar, a fazer residência, primeiro eu fiz residência de clínica hum, e eu sempre quis trabalhar com medicina de família. Só que na época, não vou contar a idade aqui, mas hum. Até eu parece, né? acabava Uhum, não existia ainda essa especialidade no Hospital das Clínicas, e hum, dentro de todas as especialidades clínicas, o que eu enxergava é que a hum, endocrinologia e a neurologia também, elas hum, tinham uma visão integrada do ser humano. Mas, por outro lado, a endocrinologia conseguia trabalhar um pouco mais na prevenção do que a neurologia. Porque dentro do Hospital das Clínicas, a gente trabalhava na neurologia, nos estágios de neurologia, com o quê? hum, Com o paciente com AVC ou que já tinha lesão neurológica. Porque uma coisa que é importante a gente entender é que a medicina convencional, ela tem um olhar curativo para as doenças, né, Li? é, Então, até poucos anos atrás, e ainda não é uma prática tão globalizada no Brasil, mas hum, a pessoa vai ao médico quando ela tem um sintoma e ela quer um diagnóstico de uma doença e o remédio para a doença, né? é, Então, hoje, por exemplo, eu fiz realmente certificação em Harvard de medicina mente-corpo, mas isso ou medicina de estilo de vida, todas essas formas de encarar a medicina, elas só hum, fazem sentido quando você encara a medicina num olhar preventivo. Então, existe um conceito que é o contínuo de saúde, que é o quê? Você tem a saúde aqui e a doença está aqui. Nesse meio do caminho, a gente vai construir saúde ou vai construir doença. E quando eu, por exemplo, ganho muito peso ou não pratico atividade física, morro de estresse, não durmo direito, né? Não é, respeito, não cuido do meu emocional, não mantenho relações interpessoais saudáveis, não gosto do que eu faço de trabalho e não tenho hobbies, o que acaba acontecendo? Eu vou realmente caminhando hum, para a doença e não para a saúde, né? é, Então, é, o que começou a acontecer na minha vida é que eu aprendi a cuidar da doença na faculdade, na residência, mas o que sempre me chamou a atenção era por que uma pessoa não conseguia, se ela sabia o que ela tinha que comer, se ela sabia como ela tinha que se portar, porque conhecimento está aí, né? A gente é, tem quilos de conhecimento na sim, sim, internet, em todas as mídias, é, mas existe um processo de fazer as coisas, você tem o conhecimento, só que eu costumo brincar que a sabedoria é quando você consegue botar o conhecimento em prática. em prática, exatamente. É, E esse é o grande desafio da vida moderna, onde a gente vive num grande piloto automático. Então é é, muito mais fácil você trabalhar o dia inteiro, mais fácil entre aspas, né? Mas é muito é, mais natural você trabalhar o dia inteiro, chegar à noite em casa cansado e comer o que está mais fácil, que em geral é carboidrato ou é alguma é, coisa industrializada, né? Do que ir lá preparar uma saladinha ou realmente se organizar. Porque para as coisas acontecerem, elas precisam acontecer com algum planejamento, né? Ou pelo menos você precisa sair do automático. sim, Quando comecei a cursar, né, a fazer essa é, carreira muito baseada nisso, porque eu percebia que o resultado era muito ruim quando eu só dava uma medicação, fosse para emagrecer, fosse para controlar um diabetes ou mesmo o é, humor. Então, nesse caminho, eu mesma fui buscando conhecer cada vez mais ferramentas para, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, para ajudar os pacientes, a abrir um leque de opções maiores onde você se trata. A gente pode usar é, um remédio antidepressivo para ansiedade, que não sou contra prescrever, muito pelo contrário, mas é, a gente precisa também liberar a nossa própria endorfina, né? E a endorfina, você libera como? Você libera com atividade física, você libera quando você está
fazendo algo que você gosta muito, quando você está olhando para uma arte e tendo a mesma sensação de prazer e de se emocionar quando você está com alguém que você ama, né? E muitas vezes isso é mais poderoso até do que o remédio, ele potencializa muito a ação. Nesse caminho todo, eu sempre faço as atualizações em Harvard, e mais ou menos em 2015, por aí, eu fui fazer um curso de neuroplasticidade cerebral. E o que Isso é é muito legal. neuroplasticidade cerebral? Neuroplasticidade é o conceito. Quando eu estava na faculdade, a ideia era neurônio morreu, já era, né? E acabou. Acabou. Então, por exemplo, se pensava o quê? Principalmente com as doenças. Você perdeu um neurônio, essa capacidade cognitiva, ela acabou, né? E não tem como recuperar. E outra ideia que tinha era que os neurônios só se desenvolviam na infância e depois você não podia fazer nada pelo seu cérebro, né? E aí é importante também a gente conceitualizar o que é cognição, porque a gente sempre vai partir por uma habilidade cerebral que é a cognição. Se você olhar no dicionário, por exemplo, cognição é o ato ou ação de conhecer ou adquirir conhecimento. Mas quando eu tenho queixas, por exemplo, o paciente está na minha frente, está falando assim: ai, doutora Lê, eu não lembro de nada, eu esqueço tudo, eu não consigo focar no meu trabalho. Agora na quarentena, por exemplo, eu não consigo focar nem na série do Netflix. Eu adorava, mas agora eu não consigo prestar atenção. Então, isso é uma habilidade de cognição. Só que há várias habilidades para acontecer. Porque é a forma que o nosso cérebro tem de aprender, de captar, de entender, de transformar algo que a gente aprendeu. Então, por exemplo, se eu tenho a capacidade de estar atenta a uma informação, eu melhoro a minha cognição. Então, algumas pessoas falam assim: eu não lembro de nada. Adolescente, por exemplo. Em geral, eles não têm problema demencial de memória. Eles têm desatenção. Falta de foco. Mas é falta de foco, mas é por desatenção mesmo. Ele está pensando em outra coisa. Agora estão ligados no videogame. Então tá aqui fazendo homeschool, mas está desesperado para voltar no videogame. Tá ligado? Quem que tá ali no videogame? Uma outra habilidade do cérebro, por exemplo, é a capacidade de linguagem. É como você se comunica. Então, a cognição também explica, né, essa capacidade de se comunicar. Você precisa pensar algo, transformar esse pensamento, ativar o córtex da fala, a área do cérebro que é responsável pela fala, para você conseguir elaborar uma frase, uma ideia e transformar isso. Então, esse declínio cognitivo, que é a queda da memória, são os problemas de memória, ele pode acontecer em várias coisas. Então, na memória, no ato de executar, então eu posso ir e falar: o que eu vim pegar aqui mesmo, né? E aí eu não relembro isso. Ou então eu posso realmente entender, por exemplo, que eu estava ali por exemplo, na abstração. Então, eu já tenho um conhecimento de algo, e a hora que eu vejo aquilo, eu já consigo deduzir que aquilo deveria estar num lugar X, né? Então, quando uma pessoa, por exemplo, começa... Às vezes a gente pergunta assim: você usa muito? Você precisa escrever na agenda? Então, eu escuto muito assim: há 10 anos atrás eu lembrava de tudo, né? Eu não precisava ficar escrevendo tudo. Eu ia sem lista para o supermercado. Isso é uma habilidade que, por exemplo, a gente perdeu muito também por conta dos celulares. Né? Exatamente. Você sabe algum telefone de cor, Li? Nem o meu, praticamente. Eu só sei o meu. Quase já não sei o meu.
E isso era algo que a gente treinava. Por exemplo, eu não sei se você sabe, os taxistas londrinos, estudados em estudos de memória e de cognição, porque eles são obrigados, eles não podem usar o Waze, nada. Eles têm que decorar todos os caminhos. E eles têm um cérebro que tem uma área suprada, que é a área motora e da percepção espacial. Ou seja, o que isso diz pra gente? A neuroplasticidade, quando você treina, quando você faz algo, um aprendizado, você estimula o seu cérebro. Você cria mais redes de neurônios para que você melhore o seu cérebro mesmo, a sua cognição. E aí, em 2015, nesse curso de neuroplasticidade cerebral, eu fui para lá e foi muito impactante, porque teve uma aula mostrando da prevalência de Alzheimer. E hoje, nos Estados Unidos, 50%, acima dos 85 anos, 50% da população tem Alzheimer. Nossa, né? é muito, né? É muito. É muita gente, e é muita gente que vai onerar, né, economicamente o sistema de saúde, mas principalmente traz uma realidade muito triste, porque a perda da memória, não conseguir entender um filme, não conseguir ler um livro, não conseguir reconhecer um familiar, eu acho uma das coisas mais tristes que tem. Né? Você vai perdendo a sua história. Isso impacta você tá vivo. a família inteira também, né? Muito. E também porque normalmente essas pessoas vão precisar de um cuidador, porque num primeiro momento elas têm ali só a parte mais da cognição, da memória, da alteração do comportamento, falam coisas sem pensar, né? Não tem mais a capacidade de se cuidar sozinhas, por exemplo, de fazer uma conta, de controlar uma conta, de ir a um supermercado sozinho. E até chegar na tristeza, que é realmente perder funções como muda o paladar, né? Então a pessoa não tem mais prazer para comer, ela vai ter mais dificuldade de socializar e por aí vai. Então, dentro disso, eu fiquei muito impactada com aquele dado, mas mais ainda pelo dado seguinte, que era, assim, próxima epidemia de Alzheimer. Primeiro país da lista era o Brasil. Por quê? Porque tinha sido publicado um estudo que chama Estudo Finger, onde foram analisadas pessoas que já tinham declínio cognitivo leve, e esse declínio cognitivo, ele foi avaliado em todas as áreas de memória, né? Na memória de retenção, quanto você conseguia guardar uma informação. Por exemplo, eu te conto uma história, daqui a pouco eu te pergunto, Li, o que eu te contei? Você tem, né? A memória executiva, que era realmente, eu te conto, eu te ensino alguma coisa e você tem que transformar isso em ação, né? Que é o que acontece, por exemplo, o pintor. Ele precisa usar o sensor dele para entender o que está ali, uma imagem, por exemplo, ele quer pintar um quadro. Então, o que ele vai fazer? Ele recebe as informações no cérebro pelo sensorial, né? Seja um cheiro, o tato, a visão, e ele precisa lembrar de um objeto dentro do referencial de memória que ele já teve. Muitas vezes isso está associado com o que foi vivido na infância, foi vivido em alguma outra situação. Você pode falar mais do que eu. Quantos artistas não contam a sua história dentro da sua obra? Né? Tem uma conexão muito grande com o que eles apreciam ou com o que eles viveram mesmo. Quando uma a gente memória vai olhar afetiva, né? Exatamente. E isso aqui, a hora que ele vai transformar isso em arte, seja numa escultura, numa pintura, ele tem que dar um novo valor a esse objeto. E essa percepção, né, tem que ter um processamento dessa informação e uma capacidade de fazer duas coisas. Uma é capacidade associativa. Então, tudo isso que ele percebe, ele tem que associar nas vias aí cerebrais e transformar numa ação motora, quando ele bota numa pintura ou numa escultura, e a partir disso, ele vai realmente
transformar aquilo em arte, e nesse aprendizado e nessa conexão, ele acionou várias áreas cerebrais. Tem muitos estudos com música, a maioria com música, Isso, porque a música, inclusive, ela faz o quê? Ela faz a ação motora junto. Então, você vê aquela pessoa, por exemplo, que habilidade que o artista tem que desenvolver muito? Atenção, né? Então, hoje a gente sabe, quando eu fui para Boston fazer medicina mente-corpo, qual que é a base disso? É a meditação. É o que eles chamam de mindfulness. Você tem que ter atenção plena no que você está fazendo, né? Isso faz o quê? Você só consegue estar pintando ou desenhando ou se concentrando em algo se você estiver relaxado, né? E não pensando em 1 milhão de coisas. 1000 coisas. E liberando um monte de adrenalina. Que é o estresse agudo, que depois vira o estresse crônico, por exemplo, da nossa vida diária, que é o que é muito deletério e vai criar depressão, vai dar perda de memória, porque a hora que você está nesse estado criativo e, por exemplo, meditativo, você está fazendo o quê? Você está mandando as mensagens para o córtex pré-frontal esquerdo, que é uma área do cérebro que é responsável, não por acaso, pela emoção positiva de bem-estar e pelo raciocínio lógico. E quando você está super estressado ou acelerado, o que você faz? Faz o inverso. Então, você fica na emoção negativa e na impulsividade, né? Então, você resolve, você está muito estressado, você fala, não, tá bom, você quer terminar aquele negócio. E o raciocínio lógico, eu costumo brincar que a ansiedade deixa burro, né? Então, você não consegue ter a clareza para decidir. E nesse estudo, o que eles mostraram foi que os dois, eles estudaram uma população de 2.000 pessoas com declínio cognitivo e primeiro eles identificaram o quê? O que essas pessoas tinham de doenças já, né? Então, doenças metabólicas como diabetes, obesidade, alcoolismo, depressão, e doenças cardiovasculares, porque a demência a gente sempre relaciona com Alzheimer, mas, por exemplo, uma pessoa que tem pouco fluxo cerebral para o coração, por uma doença cardiovascular, ela também tem um pouco fluxo para o cérebro, né? Então, essa baixa oxigenação também vai piorar a quantidade de massa cerebral que ela tem. E o agravante, que foi o grande impacto, é que eles identificaram como risco quem não forma cérebro na primeira infância. E aí que o Brasil entrou. Porque eles diziam, além de ter o problema da industrialização, do sedentarismo que acontece nos países desenvolvidos, os países que têm baixa escolaridade acabam tendo menos substrato para formar cérebro. Ou seja, você já parte de um cérebro pior, né? E já nasce o outro... com... Você já desenvolve menos. Desenvolve então, se eu já tenho menos, né? Se eu já vou ter menos, o que vai acontecer lá na frente, né? E aí eu falei, não, peraí. Aí eu cheguei aqui no Brasil, falei, deixa eu ver o que tem de projeto, tudo. E tinha a Abrasa, Associação Brasileira de Alzheimer, mas com um foco bem importante no cuidador e no paciente já doente. E o que a gente sabe é que o Alzheimer, ele tem uma fase pré-clínica de 30 anos. Ou seja, você vai fazer prevenção de Alzheimer 30 anos antes, tipo 40 anos. E ninguém nunca então, soube disso, né? Isso é um pouco ninguém divulgado. Nunca, super pouco divulgado. Porque quando a gente descobre é quando já está, assim, no limite, né? A pessoa já está super prejudicada, né? Praticamente. E muita gente demora, né, Li? Às vezes o primeiro sintoma é depressão, então fica sendo tratado como depressão, mas já é um sintoma de demência. Então a gente precisa estar muito alerta para o diagnóstico e, mais do que isso, o que esse estudo mostrou? Que em 2 anos, você fazendo uma nutrição mais adequada, existem vários estudos mostrando o efeito de alimentos industrializados e de excesso de açúcar no cérebro,
né? Então, quando a gente consome muito açúcar, e a gente consome muito açúcar escondido, na verdade, né? Então, é Exato. o do suco de caixinha, do alimento que você acha, por exemplo, quer ver um exemplo? Ketchup, né? Então, ketchup, você não se toca quanto tem de açúcar no ketchup, É, né? não é o açúcar aquele que você põe de colherzinha no café, vamos dizer, né? Só se for muito, mas em geral não É, é esse. É que você vai é, somando de vários lugares. E aí, o que acontece é que o cérebro, o neurônio bom, ele tem açúcar dentro do neurônio. Só que quando você ou tem obesidade ou consome açúcar de uma maneira muito exagerada e carboidrato, você acaba não conseguindo colocar isso. Você tem o que a gente chama de resistência insulínica. Então, esse tá. açúcar não entra dentro do neurônio. Ele tem uma resistência insulínica. Então, esse açúcar de dentro do neurônio, ele para de estar no lugar certo e esse neurônio vai sofrendo o que a gente chama de estresse oxidativo e vai perder neurônio mesmo. Quando você perdeu um monte, você fez Alzheimer. Isso é uma das coisas. A dieta que foi usada nesse trabalho foi a dieta mais mediterrânea, né? Uhum. Que é a dieta rica em peixes, com muita fruta, muito legume e com pouco industrializado. Porque o que, que acontece com os industrializados? Quando a gente come ali eu sempre brinco, um Doritos, que para mim é um dos auges, assim, é um Podritos É. ali, ele acaba fazendo ele acaba, o organismo não reconhece isso como comida, né? Então, o que que é a comida? A comida serve para nutrir. É óbvio que a gente pode ficar horas aqui falando do papel que a É. comida tem de prazer e de mecanismo cerebral mesmo de prazer, e porque tem, de fato. Mas se a gente não tiver uma alimentação de base aí que acabe ajudando a nutrir, então, quando eu como uma cenoura, um tomate, uma cenoura é super rica em vitamina A. Então, Hum. o meu corpo entende que o nutriente, essa vitamina, tem que ir para a pele e para a retina, tem que ir para a visão. Agora, quando você come um industrializado, abriu o pacotinho lá e comeu, tem molécula lipossolúvel, que tem um monte de coisa naquela substância que o organismo não entende o que é. Para onde vai? Vai para a célula de gordura. Na célula de gordura ali, fica liberando o que a gente chama de citocina, que é substância inflamatória que vai inflamando outros tecidos, né? E isso É. não causa nutrição. Então, vai piorando várias coisas. O outro É. pilar do trabalho foi a atividade física, mas, por exemplo, Hum. Pilates. Pilates é ótimo, né? Ele aumenta a força, aumenta equilíbrio, aumenta a core, mas para cérebro não é essa atividade que funciona. Então, Tá. que exercício funciona para cérebro? Funciona exercício mais intervalado, onde você mude a frequência cardíaca e principalmente aeróbico. Então, as pessoas perguntam assim: ah, mas o que que você. Eu tenho limitação, eu não consigo me movimentar, correr. Não precisa correr. Então, se É. você caminha, você vai caminhar, mas você vai andar mais rápido do que você fazia, tem que subir frequência, né? Tá. Então, se É. você já é super bem treinada, você vai dar uma corridinha assim. Ou então você vai fazer uma série tipo burpee que você vai aumentar a tua frequência ali naquele minuto. E você vai intervalando. E a quantidade que foi feita no estudo foi 150 minutos por semana, que não é nada, né? Então, É, se é for somar, muito não. pouco. É. Então, e o outro pilar foi a meditação. E a meditação, ela foi no estudo, eles tinham que meditar 10 minutos por dia, que também não é tanto assim. E É, o mas é que difícil, acontece? 10 minutos por dia é difícil. É Pode fazer difícil. picado, Lili. Pode, vale? Vale. Divide 5 minutos de manhã, 5 à noite. Ah, eu pensei que tivesse que fazer assim 10 de uma vez. Não, não É, precisa. Mas é, o que que importa muito? Porque quando é. você faz a meditação, o que que você está regulando de fato? Você está regulando o sistema nervoso autônomo.
né? Que é a sua capacidade de abaixar a adrenalina e de manter em equilíbrio o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Por exemplo, quando eu estou muito estressada, o que eu faço? Eu fico liberando adrenalina, adrenalina, adrenalina. Estresse não é ruim, né? Ele faz a gente ficar Não, focada, faz a gente trabalhar, render. Mas quando você fica o tempo inteiro muito acelerada, sem fazer a recuperação dos neurotransmissores, aí que ele vai começar a ficar ruim. Porque essa aceleração é cumulativa, e aí a hora, chega um ponto ali que aconteceu várias coisas na vida. E você não dormiu direito para se recuperar, você não teve bons momentos, você não socializou, você não fez um hobby, tipo agora, pandemia. Por isso que é tão importante. Você não comprou uma obra que você queria. Exato. Você ficou nervosa, porque tem gente que fica nervosa quando não compra uma obra que quer. Ainda bem, né? É. E até não teve o contato com o procurar, porque é prazeroso, né, Eli? Você ir, o processo também é super importante. Então, seja para uma obra, seja para algo que você queira, você constrói um processo de prazer no processo, né? Então, você tem um prazer muito intenso quando você realiza, que é via dopamina no cérebro, mas você tem um prazer no processo de liberar endorfina. Você escolhe, você vê qual você gostou mais, né? E isso é um processo muito rico para recuperar esse estímulo estressor, né? E aí, quando eu comecei a elaborar tudo isso, eu falei, mas isso vale para tudo, se você pensar, né? Então, os pilares que são nutrição, tratar, porque depressão é fator de risco isolado para Alzheimer, se tratar com atividade física e meditação e tratar as doenças de base, isso é saúde, né? Então, vale para mim como endocrinologista, porque muita gente me fala assim, por que você se meteu nisso? Você não é neurologista. Mas exatamente porque isso é construção de saúde para qualquer área. Porque está tudo ligado, né? É um conjunto, não tem como desvincular, né? E aí, o que acontece? Eu comecei em 2018, quando eu fundei a Casa Consciência, que é o quê? Que a gente precisa ter consciência do que a gente faz e com a ciência, com evidência científica, né? Respaldando isso. Então, tanto consciência do que a gente come, consciência de como a gente pensa, de como a gente se relaciona com o outro, com o meio ambiente, como a gente se cuida, para fazer escolhas melhores e construir uma saúde melhor. E aí eu elegi o Cérebro em Ação como queridinho, porque ele realmente, para mim, hoje, o que eu penso, eu já tenho um autocuidado aumentado, mas eu tenho muito medo de realmente perder a memória, perder a minha capacidade cognitiva, né? Que foi algo que eu desenvolvi a vida inteira. Então, eu acho que isso talvez seja o bem mais precioso que a gente tenha que manter, porque a medicina está tão desenvolvida que a gente tem, claro que numa pandemia, tudo isso, a gente vê a nossa fragilidade, mas de fato, quando você tem acesso a recursos médicos, a gente vai sobreviver muitos anos. A longevidade aí tá para provar que alguns países têm longevidade hoje de 80 anos, né? Então, foi muito rápido o aumento da longevidade e a gente já viu gente se curar de câncer, mas a gente nunca viu gente se curar de Alzheimer. Não, né? Então, isso realmente tem que ser uma atitude preventiva e que dá para fazer de maneiras fáceis também. E aí o projeto Cérebro em Ação, depois até que o Vida Veda, que é uma plataforma de saúde de Ayurveda, né? Que eu sou fã, que eu adoro. Sou fã número 1. Demais. Que é demais. É demais mesmo. E é informação de alta qualidade, um estímulo enorme aos pilares de saúde, que mais ou menos a gente acaba falando da mesma coisa. E o Matheus, que fez medicina na Índia, ele realmente, a gente acabou ficando muito próximo, ele é incrível e ele tem uma objetividade muito maior que a minha, graças a Deus.
E ele virou e falou assim, mas peraí, você se mata para fazer 2, 3 eventos em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, qual vai ser o alcance que isso vai ter? Né? É. E aí ele começou a me ajudar e a me estimular para dar uma nova cara para o projeto Cérebro em Ação, que é o que você vai ajudar a gente a fazer, porque a ideia é, eu posso ter médicos que se identifiquem com a causa, que abracem a causa em todos os estados do Brasil. E aí sim, o que eu vou fazer é treiná-los para que eles repliquem o projeto Cérebro em Ação, que é uma vivência de como você tem que treinar, de como você tem que comer. E, por exemplo, se você está no Amazonas, tem castanha de Baru, tem castanha do Pará ali, que é algo, uma oleaginosa super rica em ômega e que é natural ali, né? É muito fácil Deles, acesso. né? E aí a gente pode aproveitar a diversidade cultural do Brasil para, a partir do meu treinamento para todos esses profissionais de saúde e também os voluntários, porque o que a gente quer muito é que seja um projeto da comunidade mesmo. Não é um projeto que é meu. Eu puxei o barbante, mas eu quero realmente que muita gente abrace isso, porque isso é um jeito de construir saúde. E do mesmo jeito que aqui tem os eventos para experimentar, então tem várias personagens que me ajudam desde o início, a Lilian Gouveia, que desde a primeira vez que eu falei disso, vai nos eventos, dá a prática de meditação, né? Para ajudar as pessoas a tornar isso uma ação, né? Lembra da ideia lá da frente? Não adianta você ter informação e tá bom, mas como a gente E não torna fazer prática? nada com a informação. A informação tem que ter uma ação, né? Exato. E aí, É. quando você também. Nós somos. Eu adoro uma frase do Miyakoto que é: a gente se acende no outro. E, na verdade, um grande pilar para a prevenção de Alzheimer são as relações sociais, né? A socialização, que acontece através de arte terapia, de música terapia, até de animais interagindo. Existem alguns lugares do mundo que usam os orfanatos e os asilos para ajudar os idosos a manterem as conexões cerebrais e afetivas com as crianças, né? Então eles misturam essas duas populações que uma estimula muito o cuidado da outra. Da outra. Então agora a ideia do projeto teria sido agora, as pessoas viriam para São Paulo fazer um treinamento na clínica, na Casa Consciência, para a gente estimular que existissem, que se replicassem os núcleos de ação. Então, por exemplo, a ideia é que depois, a nossa ideia é que daqui a uns anos você chegue no Ceará, você chega em Santa Catarina e você vai ver ali um evento, seja de yoga, seja de meditação, seja uma aula de nutrição, numa praça, num Sesc, em qualquer estado do Brasil, e que é do projeto Cérebro em Ação, que é para ajudar a melhorar a saúde cerebral. Então agora a gente Que está forme uma transformando no corrente, online. né? Exatamente. E aí também fica um convite aqui, porque a gente acabou criando 2 voluntariados. Então tem o voluntariado técnico, né, o facilitador técnico, e aí eu quero, até para manter a qualidade técnica, que seja um médico de cada estado. A gente já está fazendo as inscrições, já tem vários voluntários. E tem o facilitador social. E as pessoas podem ajudar de qualquer maneira, seja com dinheiro ou seja com uma habilidade que você tem. Né? Não precisa Então, ser os médico, facilitadores né? Pode ser não precisa ser médico, ter pode boa ser professor de vontade. yoga, pode ser um professor de línguas. Muitos estudos que mostram que aprender um idioma aciona muitas áreas cerebrais. Então, a ideia é que a gente faça tudo o que pode melhorar a neuroplasticidade, professores de música, ou quem toque, ou dança,
na arte, né? Uma aula de arte. pintura, ou Mesmo ensinar quem nunca escultura. fez nada Então, disso toda pode começar a fazer também, né? Você, mesmo que você tenha deve. 40, 50 anos, começar com essa idade, isso você vai criar também caminhos para os seus neurônios se estenderem aí. Não, ou tem uma idade limite? Essa é a grande Não. ideia. É, A ideia ali é, de fato, quebrar o paradigma que, eu tô velho para começar. Né? Nunca tá. fiz, eu tô velho para começar. E você pode até não virar um artista, mas não é isso que Não, importa. sim. Uhum. Para criar, o aprendizado aciona todas as vias cerebrais e faz o estímulo neuronal, que vai É melhorar. A você gente sair costuma da dizer tua que é zona de conforto, vamos dizer, sair do teu exato. automático, né? É, Porque é o teu exatamente. automático que não adianta. E fazer uma nova habilidade. Né? E quando você faz essa nova. É ginástica cerebral mesmo. Que pode ser Tá. desde. Tem uma franquia que apoia a gente nos eventos, que é a Supera, que tem em vários lugares do Brasil também, que tem Ah, no protocolo de Itaim dificuldade tem. mesmo. Ah, Isso, tem Moema, tem no Itaim, tem Pinheiros, já tem várias unidades, porque eles fazem o quê? O treinamento cognitivo, que também é um braço. Então as pessoas falam, ai, deixa, eu já faço com essa palavra, eu já faço sudoku. Estimula? Estimula sim, mas o cérebro tem várias áreas que você pode estimular de diversas maneiras, né? E você tem que ir se desafiando, de fato, também. Né? Você não pode é. parar. Eu já faço com essa palavra aquele que você já sabe todo de cor É, e que daí você para já nisso. não tem graça daí, não estimula nada. É, É, não estimula nada. Aí você tem que fazer diferente, de fato. Né? é. E aí a ideia realmente é que seja uma medida preventiva, que todas as pessoas que se sensibilizarem aí participem, porque a gente tem realmente a Abras é muito forte para ajudar os cuidadores, mas a prevenção ainda é muito pequena, né? Então, isso, e até desde aprender a cozinhar, então, gente que trabalha com culinária, que gosta dessas coisas, para ensinar receita, todas as habilidades são super bem-vindas aí no Super projeto. A gente bem-vindas. segue, existe uma força mundial continuando esse estudo Finger, né, com vários centros em vários países do mundo para replicar e coletar mais dados mesmo. Não, Então, esse projeto é muito legal. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque quando a gente faz com amor e acredita, só pode dar certo, né? Eu é verdade. acredito, eu acho que esse projeto é maravilhoso, eu acredito e tenho certeza que vai dar super certo. E é um lindo projeto. O que eu puder divulgar, o que a gente puder, eu, Lisandre e a Blombô, sempre estaremos apoiando com muito carinho, porque é realmente um lindo projeto. Tá de parabéns, doutora. Ah, Adorei essa muito, explicação muito toda. Sabe que obrigada. E tem perguntas aqui na caixinha que eu nem tem, sabia que isso era uma então caixinha de fala que aqui. perguntas, mas eu acabei de descobrir. Peraí, deixa eu ver aqui. E o Ah, meu tá desativado, eu nem vi. aqui então, peraí. Mas acho que já foi respondida. As perguntas já foram respondidas. Como funciona o Ok, que bom. projeto, já respondeu. Como funciona o projeto, então a gente já respondeu, né? E É. se fazer E só para atividade. avisar que tem um É, Instagram que é o Projeto Cérebro em Ação, que é onde se aceitam as inscrições aí dos voluntários, de todo mundo. e se fazer atividades artísticas ajuda as pessoas que têm doença. Então, e também Então, isso. o que acontece é que dependendo do grau já de acometimento, existe uma limitação maior. O que Hum, existe mais é com música nos estudos, né? Porque é uma coisa mais é, passiva. Então,
ajuda, com certeza, mas depende em que grau da doença a pessoa tá. Então, ela não tem essa capacidade cognitiva, né? Já foi destruída a capacidade cognitiva de ter a percepção, de transformar essa percepção, elaborar um novo olhar para aquele objeto, para aquilo que ela vai fazer e transformar em ação. Aí isso não funciona. Então, existe muito com música. Tem um filme, aí eu não lembro agora, para variar, eu não lembro agora o nome, mas é um filme lindo. Vamos treinar mais. Vou ter que treinar mais. Mas é um filme lindo que é através da música mesmo. Então, mostra alguns pacientes com Alzheimer, tem na Netflix até. Depois a gente posta o nome, vou procurar e a gente posta. Tá. E tem realmente um Alzheimer mais avançado e você vê que o único jeito que alguns pacientes reagiam eram com as músicas que tinha a memória antiga preservada, né? Porque a primeira coisa que a gente pega é a memória recente, né? Então você esquece onde você pôs as coisas ou aquela ação, mas a memória antiga fica mais preservada. Fica. E é interessante porque esses artistas, eles acabavam cantando as músicas junto. Na hora que eles escutavam, eles voltavam a ter a capacidade cognitiva, inclusive de transformar em ação, né? Então, com música é a maioria dos estudos que já tem. Ó, tem mais uma aqui, deixa eu ver. Se colecionismo ajuda a você colecionar, fazer coleções. Fazer coleções, não sei. Sim, eu nunca vi. Então, eu acho que apreciar, né, a arte ajuda, né? O que eu entendo é assim, colecionar pelo ato, vamos pensar em colecionar no sentido de acumular. Se é simplesmente se o prazer está na posse, no acúmulo daquilo, eu acho que não. Mas se está naquele colecionador que de fato vai lá, aprecia, tem o contato, com certeza ajuda. Porque você acaba ativando a sua memória, né? A memória cognitiva, e você, por exemplo, como que o cérebro aprende e como ele faz a neuroplasticidade? Basicamente com 3 habilidades. Então, uma é química. Então, a hora que eu tô lá tendo sensação de prazer, liberando endorfina, liberando dopamina, eu tô reforçando a memória recente daquele ato, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu peço para você fazer uma aula de malabarismo ali, hoje. Você vai lá, você se esforça, mesmo foi difícil, você acaba a aula conseguindo fazer. Se você não treinar, o que vai acontecer? Eu te pedir daqui a 1 ano para você fazer de novo um malabarismo, você vai dizer, putz, parece que eu nunca fiz. Né? Porque você teve aquela sensação e o estímulo químico enquanto você estava lá naquele dia, mas você não construiu a via dos neurônios de aprendizado, né? Que é mais duradouro, digamos, e da memória que faz de longa permanência, de uma habilidade. Então você precisa de repetição, de treino para fazer isso, tá? Então, eu acho que se você é um colecionador, mas que vai lá, que observa, que olha, né, a obra, que tenta descobrir uma coisa nova naquela mesma obra, incorporar com novas vivências, tudo, realmente você consegue ter um estímulo cerebral, mas tem que ser uma relação um pouco mais de apreciação mesmo, né? Não de compulsão, né? Não, com certeza faz, com certeza, sim. Né? Deixa eu olhar que tem mais uma aqui, peraí. É a Tati, a minha irmã, falando parabéns parabéns pela live, Fi, falando para mim. A minha irmã, a Tatiana. Não é pergunta, ela só está falando parabéns. Que bom. Então, que ótimo. Então acho que é isso, porque a gente já tem 10 então, minutos. Muito obrigada. Mas acho que deu para explicar. Eu vou tentar
aqui salvar tudo para ficar no nosso Tá. IGTV, depois eu vou colocar no YouTube para as pessoas depois que não conseguiram assistir olharem, a gente divulgar o projeto, contar para todo mundo sobre o projeto e quem quiser participar, entrar no Insta Projeto do Cérebro em Ação, Casa Consciência, seguir Vida Projeto Veda, em todo ação. Projeto Cérebro em Ação, todos. Sigam todos, ajudem todos, Isso. todos os pilares da saúde, é importante, né? E quem É. tiver disponibilidade em ajudar vai ser maravilhoso, porque essa ajuda é sempre bem-vinda num projeto lindo desse. E o leilão segunda-feira, tomara que seja um sucesso, porque se for um sucesso maior ainda, maior vai ser a ajuda que a gente vai Claro. repassar para o projeto para vocês. Que seja um Então, eu só sucesso. posso. Super obrigada ali pelo apoio, tudo. E eu acho que realmente socialização e forças de união sempre faz tudo melhor. Bom Com leilão para certeza. todos. Para todos, juntos sempre dá tudo certo. E eu que É agradeço, verdade. doutora. Tá bom? E sucesso Imagina, pra muito, gente, muito então. obrigada. Um beijo. Sim, sucesso Beijo. para gente. E muita arte e hobbies, principalmente na quarentena, porque ajuda É, muito a isso mesmo. recuperar toda a química cerebral. É isso mesmo. Um beijão. Boa noite a Obrigada. todos, a quem esteve aqui com a gente. Um beijo. Beijo.